parabéns. E eu tenho um aviso para vocês. O treinamento vai começar agora para vocês. Né? Na realidade, foi o pontapé inicial para todas as coisas que a gente faz. E é por isso que a gente vai falar sobre a vida, na realidade. Né? O que a gente quer dizer com você do estresse, o estresse faz parte da vida. E mais do que ninguém, vocês sabem, porque vocês passaram o fim de semana com a vida. Né? E a vida, na realidade, ela muda constantemente. Ela te traz desafios e ela faz com que você seja melhor a cada momento, desde que você entenda esse processo. E aí eu venho uma pergunta para vocês. O estresse, o que é? Para vocês, o que é o estresse? Os problemas que a gente vai vivendo e vai se acumulando. Mas seria mais ou menos isso. O que mais vocês acham que é situações estresse? da vida, né? Que você vai vivendo e vai acumulando. Muito bem, situações da vida. O que mais? Não saber lidar com as situações. Não saber lidar com as situações. O que mais? Nervosismo exagerado. Oi? Nervosismo exagerado. Muito bom. O que mais? Sofrer por antecipação. Sofrer por antecipação. E se eu dissesse que o estresse nada mais é do que a gente conseguir aprender a se adaptar na vida? Por isso, desde que o mundo é mundo, tem estresse. E o estresse, ele pode fazer milhões de coisas e fazer com que o maior milagre é a gente chegar no dia de hoje. Com toda a tecnologia que a gente tem, com todas as coisas que a gente tem, com todo o conhecimento que a gente tem. O problema é justamente como a gente lida com isso. Por quê? Porque na realidade a gente vive assim, não é? Ou alguém vive diferente, fica plantado aqui nos pés. Não. A gente vive numa eterna gangorra, mas isso faz com que a gente possa lidar melhor. Problema. O que é um problema? Problema nada mais é do que aquilo que você ainda não sabe fazer. Se você, quando você já sabe, ele vira problema? Não, ele já não é mais problema. Então a nossa capacidade de lidar com todas as situações nos tornam diferentes de todos os seres que não são humanos. Né? Na realidade, todo mundo tem estresse. Os animais têm estresse, as plantas têm estresse, a natureza tem estresse. Porque elas estão mudando. Só que eles têm só a capacidade de viver isso. Os estudos com animais mostram que eles sofrem estresse e aí eles conseguem lidar depois que passou e esquece e vão. A gente esquece. E justo nós que somos capacitados para que a gente possa elaborar e saber o que é isso. E a gente fica com eles. Essa é uma diferença muito grande. Muito se estudou sobre o estresse. E, na realidade, a origem dessa palavra é uma palavra da física, que é uma palavra que significa o quanto um material, um metal, vai sofrer por pressões externas até se quebrar. É isso que significa o estresse. Né? Como que acontece o estresse? Na realidade, a gente tem uma situação de vida. Não importa se seja boa, se seja ruim, não importa se eu conheça ou não conheça. O que acontece é que eu vou ter uma sensação. O que acontece? Vem a situação e aí eu vou viver por ela. E vou ter uma reação emocional. Posso gostar, posso não gostar, posso ter medo, posso ter alegria, posso ter satisfação. Era a coisa que eu mais queria na vida. E aí eu vou ter o quê? Mudanças dentro de mim. E essas mudanças vão ter consequências que são físicas, psicológicas e determinam toda a situação que eu vou viver. Foi estudado que o estresse tem fases, eles têm 3 fases. E aí vocês vão recordar algumas coisas. Quando vocês entram em contato com alguma situação nova, ou mesmo velha, mas que te traz algum desconforto, ou alguma coisa que você sonhou tanto na vida, essa é a fase de alerta. Então você entrou em contato com um agente diferente, estressor, e aí o que acontece?
você vai sentir algumas coisas. Algumas pessoas começam a ter batedeira, começam a respirar rapidamente demais, começa a musculatura a ficar tensa. Tudo isso é a fase de alerta. É aquele momento que o corpo vai se defendendo para lidar com aquela situação nova. Ele não sabe, ele não distingue se é uma situação boa ou uma situação ruim. Ele simplesmente sabe que é uma situação. E hoje vocês sabem que muita gente sente isso e acha que está tendo um infarto, que está tendo pânico. Na realidade, ela simplesmente entrou em contato com alguma coisa que ela às vezes nem percebeu. Se esse agente continuar atuando ainda sem eu perceber, eu entro na outra fase, na resistência. Que o corpo busca, ao todo momento, se adaptar a isso e viver melhor. E aí é quando eu começo a ter algumas questões de irritabilidade, ansiedade, começa a não dormir, né? Quanta gente não dormiu porque ia ser promovido, ou ia mudar de casa, etc e tal. São coisas ruins? Não. Mas são coisas que me fazem sair da minha zona de conforto. Não foi isso que vocês fizeram no final de semana inteirinho? Saíram da zona de conforto. E aí vocês ganharam o que com isso? Coragem. Coragem. Que mais? Autoconhecimento. Eu vi conquista. Eu vi gente aqui dizendo assim, e eu passei, né? E eu estou muito bem, estou feliz. É isso que a gente consegue se a gente conseguir perceber essa fase. Se o estresse continua, como eu vi uma declaração aqui, aí eu vou fazendo sem me aperceber com isso, eu tenho uma adaptabilidade que não é ilimitada, né? Não sou o super-herói que pode sofrer qualquer coisa. Aí eu me quebro. É quando entram as doenças. Por isso, para mim, a doença não é uma coisa ruim. Ela simplesmente te mostra o momento que você está. Como você lida com a vida? De que forma você está vivendo essa vida? Dessa forma, eu posso entender melhor quais são os processos que eu passo e de que forma eu posso lidar melhor com ele e galgar o quê? Ser uma pessoa maior, com mais habilidades. É assim que a gente vive a parte do estresse. A maioria das pessoas está vivendo o quê? Na fase da alerta, não percebe, vai para a fase de resistência, resiste aquilo bravamente, sem fazer mudança. E aí eu entro na exaustão. Exaustão é quando eu já não tenho mais força para as coisas. Quando eu de repente estou com um sentimento de que eu não consigo mais fazer nada, eu não consigo mudar. E aí eu tenho as escolhas. Alguns se fecham e entram em depressão. E as outras pessoas podem começar a dar tiros na vida, fazer vandalismo, fazer qualquer outra coisa para extravasar esse quadro. Portanto, Desculpa, iTunes precisa de sua atenção. Estresse. O estresse. O estresse, na realidade, a gente vem desde uma fase reptiliana, isso quer dizer, de animais répteis, que é o que eu entrei em contato e eu tenho que fazer uma decisão se eu vou fugir ou se eu vou lutar. E quantos de nós está nessa fase e nem foge nem luta? Simplesmente não age. É quando o corpo padece. Portanto, é importante saber que qualquer mudança a qual você precisa se adaptar vai te causar estresse. E aí ele pode ser negativo, me trazer doenças e tudo mais, ou pode me fazer ser melhor a cada momento. O estímulo que ativa essa resposta de lutar ou fugir é o quê? Como eu faço para lutar e fugir? Eu preciso ter energia para isso. Né? Eu preciso, para correr, eu preciso ter que a minha musculatura aguente, ou para lutar, eu preciso lutar com a musculatura. Simplesmente são esses sinais. Eu começo a respirar mais, começo a ter mais batimentos cardíacos, justamente para ter mais o quê? Sangue e energia para os músculos e para o meu cérebro, para que eu possa ter atitudes que eu possa decidir rapidamente e a melhor saída. Essas são as mudanças que vão acontecendo
para que eu possa fazer uma ação. A não ação significa adoecer. E aí, quais são as 3 fontes básicas de estresse? É o meio ambiente. E aí o meio ambiente é tudo, tá? A poluição que a gente vive, o estresse, as exigências, tudo isso é o meio ambiente, que está fora da gente. O nosso corpo, né, que trabalha, não come, não dorme, não tem ritmo, né? E aí vai causando as doenças do envelhecimento, as doenças do envelhecimento vão mudando o nosso modo de ver a vida. Mas o pior, ou talvez o mais efetivo nessa questão do estresse, é o nosso pensamento. Como a gente pensa, como eu enxergo as situações da vida. E aí é que a gente vai chegar num filósofo dos anos 50 depois de Cristo. Ele falava assim: o homem não é perturbado pelos eventos, mas como ele enxerga esses eventos. E eu diria mais, e como ele decide agir através desses eventos. E aí eu pergunto para vocês, então, agora que vocês passaram o fim de semana, que vocês viveram tudo isso, qual é a forma que eu vejo o mundo? De que forma eu vejo o mundo? Por que isso é tão importante? Porque se vocês perceberam, a forma com que vocês veem o mundo não é a de hoje. É daquela criança pequenininha que estava lá atrás. E talvez a gente possa enxergar nas crianças de hoje exatamente isso. O quanto a gente está ajudando a elas a já aos 5 anos terem estresse. Aos 5 anos não brincarem mais. Não viverem a vida de tal forma que elas achem que a vida é boa. Quantos de nós acham que a vida é boa? Enxerga a vida boa. Mas a gente enxergou isso até os 7 anos. Até os 7 anos a gente enxergou se a vida era boa ou não era boa. Através do quê? De tudo que a gente viveu, de tudo que a gente aprendeu e de tudo que a gente imitou de todas as pessoas que estavam do nosso lado, principalmente pai e mãe. Portanto, agora é a hora da gente olhar e ver como eu enxergo o mundo. Esta é uma maneira muito importante de dizer o que vocês enxergam quando vocês veem uma figura dessas. Oi? Um casal. Um casal? Que mais? Um rapaz tocando violão. Um idoso, uma idosa. Uma taça. Dentro da orelha assim. Alguém tocando violão. Nossa, tem tanto violão. E o que vocês leem aqui? Opa. Aqui não veio a frase toda. Aqui tem uma frase que diz assim, ó: matar o rei não é preciso ter medo. É bom. Se vocês concordam, eu concordo. Mas sem vírgula eu posso dizer, matar o rei é preciso ter medo. Também não, é preciso ter medo. Posso mudar qualquer jeito de ver. Quantos de nós leem uma frase e cada um enxerga e interpreta a sua própria maneira? Então é importante que eu entenda que todos os processos da vida dependem disso. O que é o estresse? O estresse nada mais é do que as pressões que eu sofro e a minha capacidade de adaptar a eles. Aí eu vou ter mais ou menos estresse. Eu vou saber lidar melhor ou pior em relação a isso. A natureza, quando a gente olha, acha que é uma tranquilidade, né? Vocês veem algum tumulto aqui nessa imagem? Só que o que a gente não vê é que embaixo dessa água tem um mundo de vidas que se interrelacionam com tranquilidade e equilíbrio. Mas, se de repente uma gota ou então uma avalanche de terra, que é o tsunami, acontece, o que acontece? Tudo vira uma revolução. Mas o que acontece depois disso? Tudo volta ao normal. Aquele normal que é conhecido. A gente faz a mesma coisa?
Quando a gente passou por um tsunami, como que a gente sai desse tsunami? Por quê? Porque o problema, na realidade, é alguma coisa para um potencial que eu posso elaborar e crescer e desenvolver. Mas a maioria de nós fica no problema. Fica no porquê esse problema. De que forma eu cheguei nesse problema? O que vou fazer com esse problema? Quando na realidade o que ele precisa fazer? Solucionar o problema. Se a minha energia for gasta na solução, eu não vou ter na realidade o quê? Toda a angústia que eu tenho. Então, de que forma eu posso fazer isso? A primeira forma é ter um compromisso com você mesmo. Que o quê? Quem é o protagonista desta vida? Quem é? Eu. Sou eu. O protagonismo da vida é meu. E a gente faz isso? Vocês aprenderam nesse final de semana o quanto a gente deixa os outros fazerem o quê? Comandar a sua vida. O quanto a gente, na realidade, acusa os outros daquilo que a gente não fez, que é aquilo que a gente não decidiu. Lembre-se que, na realidade, quando isso acontece, quem decidiu não fazer nada somos nós. Então, para que a gente possa sair deste movimento que a gente está acostumado, é importante isso. E é por isso que eu falei que o treinamento de vocês começou agora. Por quê? Porque no treinamento vocês foram chacoalhados para perceber tudo isso. Vocês viveram e cada um percebeu e reagiu à sua maneira. Agora, aqui fora, é a hora de fazer o quê? Treinar. É vivenciar esse treinamento para que eu possa ter a para que eu possa ter essa capacidade de fazer qualquer coisa, mesmo as coisas que eu acho que sejam impossíveis. O impossível é tudo aquilo que ninguém conseguiu ainda. Talvez não seja do jeito que a gente imagina ou queira, mas que é possível, é possível. E muitas coisas que não era possível hoje, que são possíveis hoje, é porque um dia alguém pensou que poderia ser. E hoje a gente tem. E com a tecnologia cada vez mais rápido. Então, na realidade, o que é importante para que eu possa chegar a esse treinamento contínuo? Desprender de todas as crenças limitantes que eu tenho. De todas as coisas que eu acho que não é possível. E reverenciar o quê? A vida e a capacidade que está internamente de cada um de vocês. E talvez em muitos desafios desse final de semana, vocês perceberam o quanto vocês são realmente capazes. Desde que se desafiado e desde que vocês aceitem o desafio. Desde o início, né? Porque eu já vi gente assim, eu demorei 2 anos para ir. Eu fui empurrado, me falaram, você tem 40 minutos para fazer as coisas. A vida é assim. Muitas pessoas vão pegar e falar, eu vou. Não é verdade? Vão pro X, né? E outras pessoas não. Vão ter o teu tempo. Tudo bem? Tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas sempre é hora de acordar, se a gente puder reverenciar e se desprender das coisas. E ser novo a cada dia. Tem um provérbio chinês que fala o seguinte: a cada momento que você acorde, pense que a morte chegará. Porque se a morte chega, eu vou viver o hoje. E o hoje tem que ser vivido sem julgamento, com toda a disposição que eu tenho para enfrentar. Então, o estresse que hoje a gente
até ficou de uma maneira muito banal, né? Você chega assim, você tem estresse, por isso que você está assim. A gripe de repetição, você está estressada? O que aconteceu com a sua vida? Mas na verdade a gente não sabe o que é o estresse. O estresse é a minha capacidade de me adaptar. A minha capacidade de finalmente enxergar que a vida é minha para ser vivida. E é isso que eu espero que vocês vivam daqui para frente, fazendo e se adaptando, mas principalmente se desafiando para o novo, para ser cada vez melhor, para ser cada vez mais livre. Como eu vi muita gente falando aqui, olha, eu sou livre. E é mesmo, só a gente que não sabe que é. Então, parabéns para vocês que desafiaram, foram fazer o treinamento. E olha, aproveitem para ser cada vez mais livres e cada vez mais quem vocês são. Fala um pouco o que cada órgão, né, representa, porque eu acho assim muito interessante isso. E as pessoas, pelo menos, né, a maioria não tem essa noção. O que cada órgão representa na nossa vida. Tá. Vocês te interessam esse assunto? Sim! Porque tem que aproveitar a fera que está aí, né? Na medicina chinesa, a gente vê que o ser humano é composto por 5 órgãos. Na realidade, eu falo que esses 5 órgãos não são 5 órgãos porque eles são órgãos anatômicos, mas a gente vê-los de uma outra maneira. Como que é que cada uma desses órgãos representa? Então, o primeiro deles é o rim, porque o rim foi da onde todos nós viemos. Porque quando meu pai e minha mãe se encontraram naquele dia fatídico, né, e que de repente eu me intrometi e vim, quem dá esta ordenação é o rim. Porque a energia dele é que faz com que a gente tenha esta possibilidade. Então, para mim, arquetipicamente, ele funciona como uma estrutura. Ele que dá as nossas primeiras estruturas. Se a gente olhar na natureza, ele é a raiz de qualquer árvore. Por onde a gente se finca e realmente fica de pé. Então, ele, por isso mesmo, ele tem uma estrutura que vai comandar tudo isso. Tá? São o quê? O nosso cérebro, a nossa coluna, os ossos e etc. e tal. E por conseguinte, a saída dele é o ouvido. E o que é o ouvido? É a gente saber ouvir. Você vê que a gente gosta de falar, mas a gente precisaria saber ouvir. E não são as palavras que a gente ouve. A gente vai ouvir o que realmente o outro tem a dizer. E isso está muito raro hoje em dia. Hoje em dia a gente não ouve o que os outros querem dizer. A gente ouve o que a gente quer que ele esteja falando. E aí, por isso que é o mundo que a gente vive hoje. Ele é a representação do medo. Porque o medo, na realidade, não é o medo que a gente conhece. Eu tenho medo de tudo. Não, o medo é para a gente ter segurança. Imagina se a gente não tivesse medo de nada. A gente sairia assim, posso voar, igual as crianças fazem, né? Pulam e voam. A gente não teria a percepção de perigo. Então, ele é um órgão que vai ajudar a gente a ter esta noção. O problema é o desequilíbrio. O desequilíbrio não é o medo. O desequilíbrio está no medo que me paralisa, ou então naquele que eu não tenho medo. Então, na realidade, é aquela pessoa que acha que não tem medo de nada, ou então aquela pessoa que paralisa por tudo. Então, esse é o rim. O próximo é o fígado. Se eu tenho uma estrutura, essa estrutura só vai ter uma ação, ou só vai ter uma finalidade se eu tiver uma ação. Então, o fígado é o órgão da ação, do movimento. Então, ele é responsável pelo fluxo, pelos movimentos. E aí, olha que interessante. Quem dá o movimento? Que sentimento?
que vocês acham? Que sentimento é? Que dá movimento às coisas. Raiva. A raiva. A raiva dá um movimento às coisas. Se eu não tiver raiva, o que acontece? Eu não saio do lugar. Se não quiser ninguém que me fique cutucando, eu vou ficar lá. Então a raiva faz esse movimento acontecer. A questão, na realidade, é a ira. Todo mundo fala na raiva pensando na ira. É aquilo que acontece e que você não tem noção nenhuma do que você faz. Te cega. Tanto que o fígado, qual é o elemento dos 5 sentidos? É a visão. É a capacidade que eu tenho de olhar longe e ir em direção ao meu objetivo. Portanto, a ira é um desequilíbrio. Qual é o outro desequilíbrio, então? Que a gente tem de montão e que impede o movimento. Medo. O medo é o rim. Então, na raiva, você tem a ira e tem a insegurança do rim. Indecisão. A indecisão faz com que você vou para cá, vou para cá, vou para cá, vou para cá, não vou para lugar nenhum. Então, todo movimento é em direção a algum lugar. Por isso, quando o pessoal fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, o primeiro movimento do fígado é saber aonde você quer. Então, é olhar e saber aonde você quer ir. Só que tem um detalhe, não é o que você quer, é assim o seu ser sabe que você tem que ir. É que a gente, desde pequena, aprendeu, não, tem que fazer isso, não, tem que fazer aquilo. E aí hoje você não sabe mais quem você é. Esse é o problema. O coração, na realidade, é o que dá consciência pra gente de todos os processos. Né? E aí, o coração é que ele vai fazer com que você ligue você com alguma coisa superior. Por isso que as pessoas falam das ideias, né? Olha, eu sonhei e tive uma ideia. Caiu uma maçã e eu tive uma ideia. O que é isso? É a nossa ligação com o ensino. Só que essa ligação só acontece com a alegria. Se eu não tiver alegria, o que acontece? Eu não faço essa ligação. É aquela coisa do coração. Qual é o desequilíbrio, então? A euforia. A euforia é quando o eu que sou, estou fora. A euforia é aquilo que eu falo assim, opa, vou fazer as coisas, etc e tal. Sem saber o que significa para você. E o outro lado, o que é? Se eu tenho uma euforia, o outro lado é o quê? Está calmo? Tristeza é um outro sentimento. É o quê? Desânimo pode ser. Mas é mais comum a gente dizer que são as nossas angústias. A angústia que nos cerca é quando a gente não está ligado com alguma coisa maior que a gente. O baço, ele representa na realidade, para mim, a metabolização. A metabolização é separar o que presta ou não presta da sua para você. O que é realmente essencial do que não é essencial. Aí tem uma historinha que diz que uma senhora vinha vindo andando com um bebezinho e aí estava no deserto, sem comer há muito tempo, cansada e não sabendo o que fazer da vida porque não tinha um tostão furado. E aí chegou umas tantas, ela ouviu uma voz, entre. Entrar onde? E aí ela descobriu que tinha uma luz. E ela foi em direção à luz. Quando ela chegou lá, era uma caverna. E aí ela desconfiada, não vai entrar. Não, entra, pode entrar. E aí ela viu todos os tesouros, todas as comidas, tudo aquilo que você deseja na vida. E aí perguntou-se, mas eu posso entrar? Pode. E pode pegar tudo que você quiser. Só que você só tem 5 minutos. Eu só vou dar um aviso. Se atenha o que realmente é essencial.
E foi passando o tempo, ela não sabia como fazer, pegou tudo, e pegou e punha nos bolsos, daí não tinha bolsa, daí pegou outra coisa, sacola, etc e tal, e foi jogando para fora, chegou e começou a bater o desespero, porque tinha muita coisa e ela só tinha pouco tempo. Ele falou, falta 1 minuto, e lembre-se, atenha-se ao que realmente é essencial. Aí começou a contar o tempo, a partir de 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, 9, 8, 7. Olha, você pegou tudo que é essencial. Falta 1 minuto. Se você não sair agora, você vai ficar presa pro resto da vida. E ela saiu. Quando ela se deu conta, ela se esqueceu do essencial. E o que era o essencial? O bebê. Então a gente faz isso muito na vida. Quem faz isso, a separação, é o baço. E qual é a coisa que é? Agora não é um sentimento, mas é um sentimento que chama-se preocupação, mas que eu falo que é muito mais o mental da gente que fica rodando. Faz isso, não faz, está certo, está errado, está certo. E você não se atém ao essencial. Esse é o desequilíbrio. E o pulmão é o último. Só sobrou que sentimento de todos que vocês já trabalharam. Vocês trabalharam raiva, alegria, não foi? Medo. E o que mais vocês trabalharam? Tristeza. O pulmão é quando a gente olha para a gente e possa enxergar quem somos. E aí, a tristeza, que eu chamo da introspecção, aí é que eu posso ter o pânico, que me paralisa também, ou a ansiedade. A ansiedade faz parte dessa vida. Por quê? Porque muitas vezes eu não sei o que eu quero ou quem eu sou. Esses são, na realidade, os órgãos, que daí tem toda uma distribuição e tem toda uma outra moda. Mas daí, a partir daí, a gente possa ver que todos os sentimentos estão dentro da gente. O lado da falha, o lado da normalidade. Porque qualquer caminho que a gente siga, o caminho está certo. A questão é quando a gente faz um exagero de um lado só, ou só vive um lado só. Por isso, quando a gente diz que luz e sombra estão dentro da gente, é verdade. Céu e inferno, qualquer uma das dualidades. Porque as dualidades fazem um todo que somos nós. Ok? Para equilibrar, né? O que você dá de dica para nós, para sair de todo esse negócio? Tem alguma coisa? Ok, então eu vou perguntar. Qual é a solução? Relaxar. Relaxar? Quem concorda em relaxar? Então, eu lhe pergunto, o que é relaxar? Não se envolver tanto nos problemas. Não cair de cabeça. E aí? Dá mais ponderar as coisas para poder resolver. Tá, então você está me dizendo que é ponderar. Ou é relaxar? Relaxar. É não se envolver tanto. Tá. Viver o presente. Não, você está caindo do teto. Você tem que sair correndo, porque senão vai machucar. Agora, o teto pode cair, então sai mais devagar que não vai machucar. Só que a vida corre. A vida... Infelizmente é isso. O problema é o tempo, a correria. Não é. É um Foi isso que eu modo... quis dizer, o relaxar. Entendi, agora entendi. O tempo é muito curto e quer fazer tudo, tem que resolver tudo, todo mundo cobra tudo e tudo está na sua cabeça. Eu te diria que eu conheço algumas pessoas em alguns outros países que o tempo não corre. Porque sabe ponderar. Dosar, né? Certo, também. Cada um tem um caminho. O caminho está dentro de cada um. Pode ser. Não digo que não seja.
Na realidade, para que a gente possa fazer a mudança, a gente só tem que fazer uma coisa. Vocês entendem o que é? Começar. É dar um passo. E não precisa ser o passo certo, porque se você for em busca do passo certo, você não dará esse passo. Você vai falar assim, é certo? Não. É certo? Não. Você não vai. Não importa que passo seja, contanto que ele seja, nem que ele seja um micropasso. Porque daí você já não é o mesmo. O encontro é a hora que a gente encontrar a gente mesmo. Se fosse fácil fazer isso, Qualquer um fazia. pois é, mas o duro é que é fácil. Agora que as ideias estavam começando a clarear, amanhã eu não vou trabalhar de novo. Lembrei de férias. A questão, na realidade, é que a gente não tem uma clareza muito grande de quem a gente é. Esse é o problema. Que vocês começaram agora a entrar. E alguns de vocês já estão no caminho, achando que começou agora, mas vocês já estão a meio caminho andado já. Porque a vida é o caminho. Por isso que relaxar depende. Depende do que significa relaxar. Porque senão eu deixo a vida passar. E não é que ela passe rápida ou lenta, ela passa no tempo dela. E aí está certo. Na realidade, dizem assim. Os filósofos dizem que para eu entender o meu caminho, eu tenho que olhar para trás. Eu tenho que olhar da onde eu vim, quem foram os meus pais, o que eles me trouxeram, o que eu aprendi. Eu tenho que olhar para trás. Que coisas que eu vivi e que me tornaram quem eu sou hoje. Porque eu não sou hoje porque, acordei hoje assim. Porque eu vivi esse momento todo e aprendi. Posso ter sofrido, posso ter feito coisas erradas, mas quem sou hoje é quem eu vivi. Só que a hora que eu estou aqui, que é hoje, eu tenho que olhar para frente e com toda essa bagagem, quem eu quero ser. Não é quem eu quero ter, é quem eu quero ser. Mas eu só consigo ser se eu estiver aqui e fizer esse passo. Então, olhar para trás é olhar com isenção de julgamento. É realmente eu me desprender de todas as minhas tristezas, todas as minhas raivas, etc. e tal, entender realmente, ouvindo quem eles foram e o melhor que eles puderam dar para mim. Aí sim eu posso reverenciar a vida que eu tenho, porque a vida que eu tenho é única. E aí eu posso ser quem eu quiser ser, desde que eu dê o passo. Espero que eu tenha respondido. Se for uma tirar dúvida, tem muitas dúvidas, né? Então vai ficar até Mas amanhã. eu não vou saber. O relaxar demais não se torna uma comodidade? Eu relaxo, não vou fazer hoje, não vou fazer amanhã. Aí fico cômodo. Aí vem uma pergunta, acho que a gente sempre tem que aprender a se perguntar, né? A gente quer resposta, Sim. mas a melhor coisa para a gente chegar na resposta é se perguntar. A melhor pergunta que se faz. Talvez a pergunta que se faça aí é: para que eu estou relaxando? Então, por que eu estou relaxando? Para quê? Para quê? A criança pergunta o porquê porque ela quer entender. Por que isso? Ah, por que você faz assim? Ah, por quê? A gente tem que perguntar para quê? Qual é a finalidade? Para que é que eu quero relaxar? Eu posso querer relaxar para fugir dos meus problemas. Eu posso querer relaxar
Porque o ócio é fundamental para ter ideias novas. E é isso que muitas vezes a gente não tem, não se permite a ter o ócio, que era para olhar para o teto e simplesmente receber. Mas a gente fica, ai, eu estou aqui parada, não estou fazendo nada. E o que vai acontecer se eu ficar aqui? Então não estou parada. Então talvez ajude a gente a perguntar para que eu faço as coisas. Verdadeiramente, sinceramente, e saber ouvir e acolher sem julgar. É o único jeito da gente falar com a gente mesmo. Nossa! Que espaço! Só um minuto. Ele levantou a mão. Na verdade, é uma pergunta da primeira apresentação que você fez. Lógico. Entendi, então, que na verdade, quando nós tomamos algum medicamento, nós estamos tentando combater a causa-problema daquela doença. A causa daquela doença que desencadeou aqueles sintomas, né? Então, você vai coibindo os sintomas para melhorar o nível de vida, o nível de adaptabilidade da pessoa. Mas, na verdade, essa doença ela pode voltar à tona se eu não remover o fato gerador, que é o que causa o estresse, que vai causar a doença. Isso. Na realidade, os remédios, hoje em dia... Eu vou contar o que um amigo meu psiquiatra falou para mim. O remédio, na realidade, é assim: você está em alto mar, você está em tetania, lembra? A gente fala o estresse inicial, o que é? Você começa a ter taquicardia, sua musculatura vem assim, fica tudo duro, né? E você não consegue mais fazer. Imagina isso, você em alto mar, tua musculatura com cãibra, tudo, e você está vendo a praia, você acha que você vai chegar lá? Não vai chegar lá. Então, quando você está nessa situação, o remédio é a sua tábua que alguém jogou lá. Uma boia, cara. Agora, a tábua vai levar você para a praia? Não. Se você pode ficar lá na tábua, olhando o céu, refletindo a vida. Se você não fizer o seu esforço, você vai estar no mar até hoje, em cima da tábua. Esse é o remédio. Então ele te dá a força necessária, o tempo necessário, a energia necessária para você falar: agora eu posso. Com ela eu posso bater e chegar lá. Agora, se eu acho que ela é minha salvação, você vai estar lá no mar até agora. Então, continuo com meus 10 remédios por dia. Oi? Continuo tomando meus 10 remédios por dia. Decisão sua. Tá do médico. Então, mas a hora que o médico notar que fez um movimento e que está melhor, ele mesmo vai tirar. Mas se eu não fizer nada, vai ficar. Eu tomo para diabetes, então eu tenho que tomar mudar a situação para a diabetes abaixar e não precisar do remédio para controlar a diabetes. Isso é difícil. É que assim, olha, Hipócrates é o pai da medicina, ele falava assim para os clientes, os pacientes dele, os clientes. Eu chegava assim e falava assim: você quer que eu cure? Tá. Então eu vou te perguntar uma coisa. Quanto você está disposto a tirar todas as coisas que te trouxeram até aqui? Pergunta gratuita. Todas as doenças vêm dos pensamentos? Não. Os pensamentos são uma forma de a gente pode dizer que a gente pode viver de matéria e energia. Eu vou chamar a matéria o meu corpo. E a energia, eu vou chamar de alma, tá bom? Porque religiosamente a alma pode ser várias coisas. E aí eu tenho o universo maior, Deus, pode ser para alguns, para outros, energia. E aí é sem entrar na apologia do nome. A alma faz a ligação entre lá em alto e aqui embaixo. A alma é que sabe o seu caminho, o que você veio fazer, quem você é. Agora, isso é um pensamento meu, tá?
Quando você está na rota do seu caminho, você não adoece. A hora que a sua alma perdeu o caminho, você joga a doença para ser manifesta. E para mim, a hora que ela manifesta, é o recurso que ela tem para acordar você. Ela não é sua inimiga. A doença simplesmente é um desequilíbrio que a gente está, que às vezes é um desequilíbrio tão grande que eu não consigo voltar mais. E aí, ainda no sopro do último momento, você tem capacidade de fazer algumas mudanças. Porque o teu corpo, ele é finito. Então, se ele foi muito machucado, não vai ter muito recurso. Mas você tem a possibilidade de fazer transformações ali. Porque quem acredita em vidas depois da morte, isso é fundamental para a tua escalada. Porque se eu tenho outras vidas, é porque eu tenho uma escalada, né? Para quem acredita nisso. Então, eu tenho uma escalada de evolução. E a qualquer momento a gente pode fazer um salto quântico dessa escalada.